Bom, o primeiro ponto de partida, o primeiro aspecto a ser observado, é que nunca se encontrou um, um livro, um corpus, né, chamado Novo Testamento, o corpus neotestamentário. Isso nunca aconteceu entre os séculos I até meados do século IV. Né? Normalmente a gente pondera ou argumenta de um código chamado de Muratori, né? Que é um documento cujos originais nós possuímos datado do século VII, mas, como faz referências a um bispo em particular no texto, e nós temos condições de localizar esse bispo no ambiente do século II, possivelmente esse documento chamado Código de Muratori, ele é uma cópia que hoje nós possuímos do século VII de um original, né, possivelmente do século II. Mesmo o Código de Muratori, ele não é completo com os 27 livros, muito embora esteja muito próximo disso, e o próprio autor ele faz questão de observar com relação ao texto do Apocalipse, que é conhecido como Apocalipse de João, mas eu prefiro chamá-lo de Apocalipse de João, o Visionário, só para marcar que a mão que escreveu o Apocalipse de João não é a mesma mão que escreveu os evangelhos. Eu vou falar rapidinho disso mais na frente. Mas, de qualquer forma, esse código de Muratória, ele faz uma referência muito explícita de que nem todas as igrejas situadas na bacia mediterrânea reconhecem o Apocalipse como um texto admitido enquanto passível de leitura no interior desses templos, dessas igrejas. Então, o próprio autor reconhece tensões quanto a que tipo de texto, que tipo de documento, né, pode ou não pode ser lido numa determinada igreja, numa determinada circunscrição comandada por um bispo. Então, como ponto de partida, nunca, 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 nunca se encontrou um livro chamado Novo Testamento. Esse é o ponto de partida que vale a pena a gente sempre se lembrar. Na medida que hoje nós temos uma enorme facilidade, tudo bem, Débora, sem problema nenhum. Na medida que hoje nós temos uma enorme facilidade de ir numa livraria e comprar um Novo Testamento, ou até mesmo abrirmos o nosso computador e acessar o Novo Testamento, né, a gente, de forma muito, muito anacrônica, projetando a minha situação do século XXI, eu coloco isso como se fosse também algo próprio do ambiente do século I, e não é. Né? Assim, por exemplo, nós podemos encontrar no próprio Novo Testamento uma seguinte situação. Né? Se eu estou dizendo que não havia um corpus chamado neotestamentário, né? Como entender a fala de Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 3 a 4? Eu vou ler o que Paulo está escrevendo. Eu vos transmiti, primeiramente, o que eu mesmo havia recebido. Reparem, tem um exercício mnemônico aí.
Essa carta de 1 Coríntios, ela é comumente datada entre 54, 55 a 57. Né? Então, ali, né, meados dos anos 50. Então, Paulo está fazendo um exercício mnemônico, um exercício de memória. Ele está saindo de meados dos anos 50 e retrocedendo no tempo, quando ele toma contato com informações, com dados que lhe foram passados por indivíduos que o recebem em Antioquia ou qualquer outro indivíduo que ele conheceu no momento que está abraçando a causa do Cristo. Então ele diz: eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Portanto, está retrocedendo em média aí uns 20 anos. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O grifo é meu. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. De novo, o grifo, negrito, é meu. Primeiro ponto a se perguntar: que escrituras seriam essas? Esse é o primeiro ponto. Da mesma forma que nós não temos um cânon chamado de Novo Testamento, também não temos um cânon chamado Antigo Testamento. Ao contrário, né? Nós temos descobertas importantes realizadas no contexto da Judéia, por volta dos anos 40, meados dos anos 40 do século XX, que são chamados manuscritos, né, ou os textos de Qumran, e uma biblioteca de um agrupamento que tem sua sede, sua base no próprio deserto da Judéia, junto ao Mar Morto, né, que comumente a historiografia define como sendo essênios. Há também autores que dizem não serem essênios, mas para mim isso não é tão significativo. Significativo é o fato de eles terem guardado seus textos em rolos em aproximadamente 13 cavernas distintas e nunca mais retornaram lá por causa do ambiente, provavelmente, da entrada dos romanos dentro do território propriamente judaico, dentro propriamente da Judéia. Então, né, aquele agrupamento de judeus, aquela pequena comunidade judaica que guardou o texto, certamente não voltou para buscar o seu material. Mas o que nós vemos ali é que aquelas escrituras, aqueles textos guardados, né, em formas de rolo, trazem alguns escritos, por exemplo, o rolo da guerra, que para quem os guardou, são escrituras ou constitui uma escritura sagrada. Mas, para muitos outros judeus contemporâneos aos indivíduos daquela comunidade judaica, o rolo da guerra não é uma escritura sagrada. Então, de imediato, quando eu leio essa passagem de Paulo, lá no capítulo 15, versículos de 3 a 4, a primeira coisa que eu faço, eu, André, é me perguntar que escrituras seriam essas. Olha, elas estariam em que língua? No hebraico? No aramaico?
no grego, pensando o grego aí, a Septuaginta. Então, nós não temos essa informação, nós não temos esse dado, né? Sequer sabemos que texto específico Paulo está utilizando para embasar que Cristo morreu por nossos pecados. Qual é o texto? Paulo não nos especificou. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que texto é esse? Que escrituras seriam essas que Paulo estaria lançando mão para definir, né, ou embasar que Jesus foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou? Então, considerem, da mesma forma que nós não temos um corpus neotestamentário, nós também não temos um corpus veterotestamentário. Para o período paulino, não. Eu aqui na minha biblioteca, eu tenho, por exemplo, a Torá Samaritana, os 5 primeiros livros judaicos, na perspectiva de judeus samaritanos que não adoram Yahvé no templo de Jerusalém, e sim no templo de Gerizim, na Samaria. Então não há um corpus, seja judaico, seja cristão. Então isso é o ponto de partida. Então, quando nós estamos lendo o corpus neotestamentário e nós estamos vendo, né, citações por parte dos autores. Eu estou fazendo um estudo muito particular, muito específico, sobre o Evangelho de Mateus. Já vinha há algum tempo namorando esse Evangelho e agora resolvi fazer um enfrentamento de algumas questões que têm há um certo tempo me incomodado. Então, eu estou fazendo uma leitura muito, muito, muito pente fino do Evangelho de Mateus. É impressionante. Você vai lendo o texto e os comentadores vão citando ao lado do texto, ou em notas de rodapé, os profetas que estão sendo citados pelo autor. Com certeza, mas não é o meu caso, mas com certeza, para muitos indivíduos que estão lendo um Evangelho de Mateus com as citações dos livros judaicos ao lado, citações, as referências, né, a autores judaicos ao lado do que Mateus vai citando, tem a sensação que Mateus tinha em mãos, né, o Veterotestamento, o Antigo Testamento. Percebam? Ele não tem isso em mãos. O autor pode, inclusive, sequer ter o livro em mãos. O autor pode perfeitamente estar trabalhando com memória. No caso de Mateus, em particular, né, ele está trabalhando com a Septuaginta, porque ele dá dicas, ele dá pistas de que, né, a versão dos profetas que ele cita vem do grego e não do hebraico ou do aramaico. De qualquer forma, né, na nossa cabeça vai gerando um tipo de anacronismo que é tal como eu falei para o caso paulino. Então, Paulo diz, segundo as Escrituras, imediatamente isso dispara na minha cabeça. O André Chevitarese,
cidade do Rio de Janeiro, 2020, que Paulo tinha em mãos as Escrituras. E eu posso até escolher as Escrituras judaicas ou as Escrituras cristãs. Não, ele não tinha nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra. Da mesma forma, um autor de um evangelho contido no Novo Testamento, quando ele está citando profetas, a sensação que nós temos é que eles tinham em mãos uma biblioteca com, né, o Antigo Testamento lá, porque eles paravam, iam lá, faziam a consulta, voltavam e continuavam escrevendo. Tá? Então, atenção, que isso não é assim, não. Quando, e aí eu estou voltando à passagem apenas do exemplo do caso paulino, né? Quando eu vejo Paulo se referindo aos destinatários da sua carta, também questões aparecem na minha cabeça. Os coríntios destinatários da referida carta paulina seriam judeus? Eu não sei. Eles seriam tementes a Deus? Esse é um grupo interessantíssimo. Isso é, são indivíduos oriundos do universo dos politeísmos mediterrâneos e que tomam contato com o judaísmo, se interessam pelo que eles estão ouvindo, são convidados a frequentar as sinagogas e começam a viver uma vida como judeu. Então, esses são chamados de tementes a Deus. Seriam esses os destinatários da carta de Paulo? Ou os destinatários seriam os recém-chegados de experiências religiosas politeístas? Quer dizer, eles estão pela primeira vez entrando em contato com uma tal ideia de que um Machia, de que um Messias veio. Eles estão tentando ainda entender o que é isso. Nós não sabemos. No entanto, de forma anacrônica, o que a gente faz? Pô, eu já fui à Grécia, o leitor vai dizer hoje. Eu já fui à Grécia. Passei lá por Corinto e todo mundo em Corinto fala grego. Pô. Logo, os destinatários da carta de Paulo são leitores gregos. Ponto. Se são judeus, se não são judeus, o papo é outro. Olha que bacana. A escola alemã de arqueologia da Grécia, ela é a responsável por fazer os trabalhos de escavação na antiga Corinto. Então, quando eles conseguem comprar um terreno, quando eles conseguem realizar escavações, e eles chegam nos níveis estratigráficos próprios da Corinto do século I, da época de Paulo, né? Quase tudo que eles recuperam em termos de escrita, isso é, de materiais epigráficos, está em latim, não está em grego. A proporção textos latinos, ou melhor, uma epigrafia latina e uma epigrafia grega é de goleada. Por quê? Porque em 146, antes da Era Comum, antes de Cristo, os romanos, com seus exércitos, estão destruindo duas grandes cidades.
Uma localizada no que chamamos hoje a Líbia, Cartago. Então, Cartago está sendo destruída, ainda resultado das guerras púnicas. Cartago é destruída pelos romanos. Os caras limpam a área e colocam lá veteranos militares. Isso é, soldados já de longa data, que já deram muito do seu sangue, do seu suor para a grandeza de Roma e, né, agora recebem como um pecúnio, como uma espécie de aposentadoria, terrenos em Cartago. Então, os antigos moradores de Cartago são botados para correr, vendidos como escravos. Bom, não serão proprietários. E, do ponto de vista oficial, do ponto de vista, né, do assentamento de milhares de soldados romanos, o que vai ser falado ali, do que vai ser encontrado em termos de escrita, é o latim. Mesmo fora de Roma. Da mesma forma, a segunda cidade que foi destruída pelos romanos era, ou se situa no mar Egeu, Corinto. Então, em 146, Corinto também é destruída e Roma vai assentar em Corinto, de meados do século II a.C., uma grande colônia militar, ou vai fazer de Corinto uma grande colônia militar, ex-soldados que vão ali viver seus dias de descanso. Então, o que a arqueologia traz, né, é de uma parcela significativamente grande de escritos que estão sendo publicados, que estão sendo feitos pelas autoridades de Corinto, está tudo em latim. Tem muito pouca coisa em grego. Mas, no entanto, nós temos um documento de Paulo que está sendo escrito em grego para um público que lê grego. Olha que bacana, não é? Então, a priori, Paulo já se refere a esses indivíduos em grego, então nós já podemos suspeitar apenas isso, de que, né, os destinatários de Paulo não estão, pelo menos nesse primeiro momento, ocupando cargos honoríficos dentro dentro de Corinto, ok? Espera aí que a Tainá vai apagar aqui a câmera. Pronto. Vamos voltar. Michael, tem uma pergunta. Por favor, todos fiquem atentos no chat, porque eu vou dar uma lidazinha agora numa questão encaminhada pelo Michael. E ele diz assim: professor, quando Jesus lê a passagem de Isaías, o texto fala que ele pega o rolo e o lê. Isso se aplica no que o senhor está falando? Pô, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Se eu não estou enganado, deixa eu até pegar meu texto aqui, mas tenho quase certeza que é Lucas 4. Né? Se eu não estou enganado, é Lucas 4, exatamente, Lucas 4, versículos 16 a 20. Né? Então, isso é um tema fascinante. Né? Só que eu acho o seguinte: nós temos três grandes problemas para enfrentar aí, viu, Maicon?